Comentário da semana, com Álvaro Pereira. 9h03 aqui na programação da Gerais FM, entrando no ar mais um Comentário da Semana, nessa terça-feira, dia 8 de junho do ano de 2021. Clarice, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Pedro Cunha, bom dia pra você, boa terça-feira pra gente, pra todo mundo que acompanha aí a Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira, bem-vindo a mais um Comentário da Semana. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Bom, Álvaro, nesta terça-feira, no comentário desta semana, a gente continua falando sobre a CPI da pandemia. E desta vez, a gente volta a ouvir, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Inicialmente, queria que você falasse para a gente, por que ele foi chamado, para ouvir, para falar novamente, mais uma vez, nessa CPI da pandemia. Pois é, Clarice, não é muito comum isso, um depoente ser convocado duas vezes para falar praticamente sobre o mesmo assunto. Mas é que os senadores da CPI da pandemia consideraram que o primeiro depoimento dele deixou a desejar do ponto de vista de informações e teria sido até contraditório em muitos pontos. Então, o ministro está sendo convocado novamente, não seria convocado agora em junho, seria convocado mais à frente, mas essa convocação foi precipitada pela realização no Brasil da Copa América, essa decisão do governo de acolher, como sede, a Copa América, uma promoção da Comebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, também da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Essas confederações estiveram com representantes do governo, com o próprio presidente Jair Bolsonaro, e conseguiram realizar no Brasil esse torneio. Em função disso, o ministro está sendo reconvocado com maior rapidez para explicar pontos que, na visão dos senadores, não estão muito esclarecidos. A principal cobrança que os senadores fazem ao ministro Marcelo Queiroga é quanto à autonomia do Ministério da Saúde para decidir tecnicamente sobre as estratégias de combate ao coronavírus no Brasil. Os senadores continuam acreditando que o presidente Jair Bolsonaro acaba influindo diretamente sobre as decisões do Ministério, às vezes subestimando, as questões técnicas, as questões científicas, fazendo prevalecer a vontade pessoal dele, a vontade do governo. Então o ministro vai ser muito questionado hoje sobre esses pontos na CPI, principalmente sobre a questão do tratamento precoce contra o coronavírus, sobre o uso da cloroquina, que foi defendida abertamente pelo presidente. E no primeiro depoimento, o ministro Marcelo Queiroga fez questão de dizer que a gestão dele se baseia em critérios absolutamente técnicos e científicos, mas teve a preocupação de blindar em todos os momentos a figura do presidente, eliminando qualquer suspeita de que ele estivesse interferindo diretamente na gestão do Ministério. Então, naturalmente, a CPI tem um viés de oposição. A preocupação dos senadores é tentar arrancar do ministro alguma informação que possa confirmar essa interferência do presidente nas ações do Ministério. Não sei se os senadores vão conseguir isso. O ministro é bastante habilidoso, experiente, e no primeiro depoimento conseguiu realmente livrar o presidente de qualquer suspeita nesse sentido. O ministro deve ser questionado também, Clarice, sobre a questão da vacinação no Brasil, que continua se arrastando, de uma forma muito lenta. E isso preocupa sobre todos os aspectos. A gente já deveria estar com um índice de vacinação muito mais elevado. E por isso os senadores se preocupam com a realização de mais esse torneio de futebol no Brasil. Eles dizem que outros países, como a Argentina e a Colômbia, se recusaram a sediar esse evento e que o governo brasileiro concordou com isso no momento em que a pandemia ainda parece fora de controle. Nós temos aí, você deu essa informação há pouco aí na Gerais FM, menos de 11% da população encontra-se completamente imunizada. Menos de 11% da população recebeu aí as 2 doses da vacina.
E temos também um grande número de vítimas, né, provocadas pelo coronavírus. Já são 473 mil mortos por essa doença. Então, a preocupação procede, né, e há uma grande expectativa em torno desse depoimento de hoje do ministro. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso ao longo do dia. Álvaro, você aproveitou e falou também sobre a realização da Copa América, né? Na semana anterior a gente ainda discutia sobre esse assunto. Agora, nesta semana, realmente já é oficial, não tem como mais o governo voltar atrás. Essa Copa realmente vai ser realizada no Brasil, mesmo com toda essa condição de Covid, de pandemia? Vai ser realizada porque o governo deu todo o apoio e atendeu, assim, né, um pedido da Conmebol e também da CBF, então já é uma decisão. O Brasil vai sediar a Copa América, que reúne times, né, os principais times, as principais seleções aí dos países da América Latina, e há uma grande expectativa em torno desse evento. O ministro Marcelo Queiroga deu entrevista ontem explicando que não cabe ao Ministério da Saúde decidir ou não pela realização da Copa América no Brasil. Vai ser uma decisão do governo, uma decisão de Estado, uma decisão de governo. O próprio presidente da República se envolveu nessa negociação, mas que cabe, segundo ele, ao Ministério da Saúde, uma vez tomada a decisão, cuidar, né, para que o evento seja realizado com toda a segurança, com todos aqueles protocolos de segurança que a pandemia exige. Então ele anunciou entre as medidas de segurança que os jogadores, por exemplo, que vão participar da Copa, tenham que realizar esse exame de Covid a cada 48 horas. Então a cada 48 horas eles vão ter que estar checando se encontram ou não de alguma forma contaminados pelo vírus. Então, essa é uma das medidas, né, que foram adotadas pelo Ministério para evitar que esse torneio possa contribuir para acelerar ainda mais o contágio pelo coronavírus no Brasil. Álvaro, e a gente falando de pandemia também, óbvio, a gente lembra, claro, de saúde em primeiro lugar, mas também a gente lembra de economia, né? Em pouco mais de um ano e pouquinho, a pandemia veio finalzinho de 2019, início de 2020, o que a gente já pode tirar de saldo aí de pandemia e economia? Houve decréscimo em relação aos empregos, às empresas, como é que está esse processo em relação à economia e pandemia? Bem, o desemprego no Brasil sempre teve um índice elevado, né? Mas com a pandemia esse índice atingiu números estratosféricos. Agora, ontem, Clarice, o Sebrae Nacional divulgou uma pesquisa que mostra em números, né, o impacto dessa doença na economia e principalmente no setor empreendedor, né, no setor empresarial. Segundo essa pesquisa Sebrae divulgada ontem, o Brasil perdeu 10 milhões de empreendedores que haviam se estabelecido nos últimos 3 anos e que deixaram de existir em função da crise provocada pela pandemia. Então você imagina, 10 milhões de empresas que deixaram de existir, deixaram de gerar emprego, deixaram de gerar renda, deixaram de prestar serviços à população em função desse quadro de pandemia e das medidas que foram adotadas para combatê-la, não é? O isolamento, o fechamento do comércio. Então isso causou um dano enorme à economia. Perdemos 10 milhões de empresas nos últimos meses, né? Desde que se iniciou esse processo. É um número bastante preocupante, né? Mas segundo o Sebrae, de alguma forma, essa queda no índice de empreendedorismo no Brasil foi compensada, em parte, pelo surgimento de empresas provocadas até pelo desemprego. Pessoas que perderam o emprego e se tornaram empreendedoras nos últimos meses, por necessidade, né? Por necessidade de sobrevivência até. Então o brasileiro é muito empreendedor em todos os sentidos. A mesma crise que provocou uma queda substancial no número de empresas estabelecidas nos últimos 3 anos, gerou pequenas empresas que surgiram por necessidade de sobrevivência. Então veja que situação curiosa, né? Mas a crise também
alimentando o empreendedorismo do brasileiro, muitos deles atuando na informalidade, é verdade, né? Porque precisam sobreviver, precisam ganhar vida de qualquer forma. Mais uma vez, o brasileiro também tendo que se reinventar nesse cenário de crise, de pandemia. Álvaro, mais alguma observação para hoje? Eu acho que são os grandes temas de hoje, Clarice. E a gente volta a qualquer momento com novas notícias, se houver necessidade.